isso, que é o procedimento documentado. Então é isso. É a receita da macarronada aqui. Tá? Assim como eu posso ter o procedimento para limpar e uma série de outras coisas. Tudo bem? Como eu disse, é um exemplo muito simples, e aí nós podemos ir sofisticando. Né? Nós podemos, por exemplo, começar a colocar indicadores, né, de satisfação do cliente. Eu posso colocar indicador de cliente, eu posso pôr indicador do produto. Por exemplo, como a macarronada chega até a mesa, se quente ou fria. Eu posso pôr um indicador aqui do processo, né? Eu dei um exemplo, quanto tempo leva para cozinhar a macarronada. Eu posso pôr um indicador aqui, o quanto que esse macarrão está conforme a minha especificação, ou aqui quanto tempo, qual é o cumprimento de prazo desse fornecedor. E aí eu vou podendo sofisticar esse sisteminha, sistema não é a palavra, né? Esse modelo, né? Tanto quanto eu queira. O que é fundamental? É o sentido das coisas. Por que eu estou fazendo isso? Como eu disse, para que eu vou fazer isso na cozinha da tia Maria? Não faz o menor sentido. Então, a gente tem que ter o sentido do uso da ferramenta. O bom profissional não é o que tem a ferramenta, é o que sabe a hora e como usar a ferramenta. É isso que nós temos que ter essa percepção, né? Então, gerenciamento é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Então, nós temos que saber a quantidade exata. Não pode sobrar, não pode faltar. Se faltar, desorganiza. Se tiver em excesso, engessa, aumenta custo. Vai tornando pouco eficiente. Tá? Então, essas coisas, né, são ferramentas que nós podemos usar para fazer uma infinidade de abordagens. É tão simples como essa aqui, né? Então, muito simples. Com certeza, um garoto de 14 anos aqui poderia estar aprendendo isso. Não é isso que vai tornar um bom gestor, é o uso disso. Por exemplo, nós podemos usar isso para analisar a agregação de valor de cada processo. Valorar o quanto esse processo está agregando. Para que ele serve? Falar um português mais claro, para que ele serve? Tem uns nomes bonitos, né? Tem um que chama DPA, Departmental Process Analysis, que é para análise dos processos dos departamentos, para ver para que serve, né? Pode ser feito aquela abordagem cliente-fornecedor interno, para perceber a rede de processos. Eu já tive experiência de fazer isso em algumas organizações, é muito legal. Como eu disse, eu acho que nas empresas de vocês, essas coisas são razoavelmente claras, quem faz o quê, por quê, para quem e tal, né? Fiz uma vez num grande hospital aqui de Campinas, interessantíssimo, de repente, que é aquilo mais ou menos que o Cosmo estava falando, de repente o setor de enfermagem perceber, né, por exemplo, os pacientes como seu cliente, perceber, por exemplo, a lavanderia do hospital como um fornecedor e vice-versa, e aí a gente começa a alinhar. Sabe aquela coisa da coerência interna, o alinhamento interno? Isso é uma boa ferramenta para colocar isso em prática. É excelente. É simples assim, como tem que ser. Instrumento gerencial tem que ser simples. Por quê? Porque a empresa já é complexa demais. Se você vier com uma ferramenta muito sofisticada, as pessoas não têm como incorporar aquilo no dia a dia, né? Então, ferramentas de uso mais disseminado tem que ser assim, simples, clara, mas com um sentido. Tudo bem? Perguntas, colocações? Vou fazer só por diversão. Então, cada um, agora não é em equipe, cada um, inclusive da equipe nossa aqui do Ambientronic, então, pensar um processo, eu pedi de 3 a 5, pode listar 3 a 5, mas escolha um processo que você está dentro. Preferência que você tenha mais responsabilidade sobre ele. Processo é o trabalho que você faz. E aí, dica prática, faz nessa sequência que eu falei. Primeira coisa, o que eu faço? Aí você pensa. Por exemplo, nós temos aqui o Marcos, o Carlos,
são diretores. Quanto mais alto nível, em termos hierárquicos, estou falando, o processo, menos claro, às vezes, são essas coisas. Por isso mesmo que é interessante. Né? Então, você pensa assim, o que eu faço objetivamente? E aí vai na sequência que eu fiz. Qual é o resultado daquilo que eu faço? Claro, um resultado, da mesma forma é uma macarronada. Define claramente, é isso. Não é uma coisa assim, não, o meu processo é dirigir a empresa, o resultado é a direção. Como é que você mede essas coisas? Né? Com esse sentido. Se você tiver que medir para saber se você está fazendo bem, está fazendo mal, o Rogério também, né? E todos nós aqui, eu dei exemplo assim, porque isso, como eu disse, pode ser feito pela telefonista, pode ser feita pela operário de chão de fábrica, pode ser feito em qualquer nível. E aí vai. Quem é o cliente do seu processo? Detalhe, às vezes são mais de um. Muitas vezes é mais de um. Tá? Não é um só. E cada cliente, às vezes, tem uma necessidade diferente. É o mesmo processo, é o mesmo produto, e com necessidades diferentes. Né? E aí vai. O que é o seu fornecedor? Você pensa assim, é aquilo que eu preciso e não está dentro do escopo do meu trabalho. É aí que é a definição do processo. Por isso que eu perguntei assim, por que eu falei que o fogão está aqui? Porque está dentro da cozinha da tia Maria. O ambiente dela aqui é a cozinha. A panela está aqui dentro. O que vem de fora... Então se pode chamar de fornecedor, é uma maneira. Desculpa, a entrada. E aí a origem daquilo é o fornecedor. Só um pequeno exercício, tá? Para a gente só afirmar alguns conceitos. Pode fazer depois. O meu objetivo agora aqui são, na verdade, dois. A gente esclarecer alguns conceitos que estão sendo colocados aqui, e o outro, não sei se é necessário, mas que eu acho importante, não sei se é necessário para vocês, se vocês já não têm essa compreensão, é de que o ato gerencial, o ato de gerenciar, o trabalho de gerenciar, ele é um trabalho importante, que pode agregar valor, se nós soubermos tratá-lo de uma maneira simples, né, e bem objetiva. E para isso, muitas vezes a gente até subestima determinadas ferramentas, de tão simples que ela é. A gente, às vezes, não dá o devido valor. Né? Então, eu me lembrei, enquanto vocês estavam fazendo, nós estamos falando aqui do diagrama, né, entrada, saída. Então, como eu falei, qual que é o objetivo dele? No final das contas, né, nós temos uma série de coisas que nós podemos, vamos dizer assim, visualizar através dele. Mas o propósito primeiro é identificar relações. Né? Quer dizer, do seu processo com os demais processos, que pode estar dentro da empresa ou fora da empresa, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Se esse cliente é um cliente externo, como está aqui, ou se é outro departamento, se é um outro processo. Né? E, então, é esse o objetivo, esclarecer relacionamentos. Né? Assim, o que o meu trabalho agrega dentro da equipe? Qual é a minha função? Né? Então, ele tem esse objetivo. Eu coloquei aqui, não sei nem se está dando para visualizar, aqui o Rogério, Carolina, nem consegue ver, o fluxograma, que é outra ferramenta muito simples, a gente ensina para pessoas assim, né, de chão de fábrica, sem desmerecer, eu quero só dizer que não tem nenhuma grande dificuldade intelectual de conhecimento. Mas assim, como ela é útil, né? Em primeiro lugar, né, eu coloquei aqui, né, preparar temperos, cozinhar macarrão, ver se o macarrão está pronto, misturar e assim por diante. Eu vou fazendo as etapas de um trabalho. Né? Só que através disso, eu às vezes chamo o fluxograma de microscópio gerencial. Que sentido? É que você expande a visão daquilo. Você fala assim, fazer macarronada, né?
Daí, quando você faz o fluxograma, você desce um nível de detalhe. E ao chegar nesse detalhe, você tem condições de levantar praticamente tudo o que você precisa saber a respeito do que interessa na empresa. Por exemplo, preparar temperos. Só como um exercício aqui. Preparar temperos. Então, assim, que conhecimentos eu preciso? Quais são as ferramentas que eu preciso usar? Que tipo de documentação isso pode gerar? Que informações são necessárias aí? Quais são os riscos envolvidos? Quanto tempo dura? Quanto custa? Por exemplo, tem um método de custeio, chama ABC, Activity Based Costing, que é baseado em fluxo de processo. Você custeia cada atividade individualmente. Então, veja, uma coisa tão simples, quando usado com inteligência, né, um propósito bem definido, pode gerar resultados muito interessantes. Tá? E isso facilita a gente no dia a dia lidar com aquela, né, complexidade e esclarecendo, né, coisas que precisam ser esclarecidas. Como, por exemplo, gestão do conhecimento, é uma área que a gente atua. Né? Se mistifica, se faz uma coisa assim. Então, por exemplo, isso é uma ferramenta de gestão do conhecimento. Perguntar que conhecimento é preciso aqui. Porque eu tenho a seguinte, se não está num processo, não existe. Só existe na fala. O processo é a realidade da empresa. Então, se eu quero gerenciar alguma coisa, eu tenho que gerenciar o processo. O que está fora do processo não existe. É conversa mole. Se a empresa tem uma diretriz, e essa diretriz não está, de alguma forma, presente no processo, ela não existe. Só existe no papel. O papel aceita tudo. Né? Então, falar, valorizamos nossos colaboradores. Como é que isso está refletido no dia a dia? Se não está lá, não existe, é papo furado. Né? Então, são mecanismos que a gente tem para ir aperfeiçoando, né? E melhorando tudo aquilo que a gente acha importante fazer. Tá bom? E como eu falei, o que é o sistema gerencial? É você ir colocando processos. Né? Então, por exemplo, desde o momento em que você tem uma pessoa só cozinhando, acabou o macarrão, corre na mercearia comprar o macarrão. O gerenciamento é zero. Quando você começa a planejar, né, você pensa, bom, quanto macarrão eu vou usar? Aí você começa a ter novas atividades agregadas, né, e que tem que estar, então, relacionada com o objetivo. Sempre numa análise de custo-benefício. Então, essa é a prova dos 9. Eu vou medir alguma coisa. Tem um custo. Eu vou medir alguma coisa. Tem um benefício. Com certeza. A pergunta é, o custo-benefício vale a pena? Eu vou controlar alguma coisa. Tem um custo. E tem um benefício. Custo-benefício. Né? Eu vou planejar alguma coisa. E assim por diante. Então, essa é a prova dos 9. É sempre o sentido do propósito, da razão de ser. Né? Ter clareza disso. Isso é gerenciar, eu entendo. As coisas todas são ferramentas para a gente fazer isso. Tudo bem? Bom, então só reforçando mais alguns conceitos. Então, olha, objetivos, recursos e processos. Então, nós podemos pensar que a ação gerencial, o que é? Por exemplo, quando eu falei aqui do cozinheiro. É assim. É alocar os recursos nos processos, ou seja, no trabalho, para atingir objetivos. Isso é gerenciar. A gente está, consciente ou inconscientemente, sempre lidando com essas coisas. Quer dizer, fogão, panela, pessoas, etc., são recursos. Matéria-prima, né? Conhecimento, são recursos. Recursos para quê? Para eu executar o trabalho que tem que ser executado. Para quê? Para atingir um objetivo. Então, na verdade, o processo gerencial tem que começar com um objetivo. Então, assim, qual é o objetivo? Antes de começar a cozinhar, qual é o objetivo? O objetivo é satisfazer a família e
atender os requisitos da Anvisa.